Chamo-me António Torrado, nasci em 21 de novembro de 1939, o que quer dizer que, na data da gravação deste meu testemunho, tenho 60 anos feitos. Chamo-me mesmo, assim, António José Freire Torrado. Aqui me têm rodeado de livros que são aquilo que eu tenho para oferecer ao longo de 31 anos de livros publicados, ao longo de mais, talvez, de 40 anos de histórias contadas. O primeiro livro, que se chamava A Chave do Castelo Azul, foi publicado há muito tempo, em 1969, e foi o primeiro de uma série de livros e livrinhos de que tenho aqui alguns exemplos. Se o escritor é identificável por aquilo que é como pessoa, ele também é identificável por aquilo que deu de si em obras. Estas não são obras, são obras e obrinhas, livros e livrinhos, muitas histórias que gostei sempre de contar. E apetece-me começar por uma história que tem a ver muito com aquilo que é a vida de cada um de nós e que, se é, nos casos, a vida de uma pessoa, noutros casos, a vida de um bicho, um animal, também pode ser a vida de um sabonete. Eu vou contar esta história pequena, chamada Vida de Sabonete. Era um sabonete novo, fresquíssimo, por estrear. Nunca tinha tomado banho. Naquela gaveta de drogaria onde ele, junto com muitos outros colegas, aguardava a vez de ser vendido, já tinha perguntado, ainda que timidamente: afinal, para o que é que eu sirvo? Serves para lavar e para perfumar, respondeu-lhe um velho sabonete de alcatrão, muito sabedor das coisas da vida. Vais dar banho, vais tomar banho, descansa que aquilo que te espera vai ser bem bom. Um sabonete para a caspa, ou melhor, contra a caspa, acrescentou: mas tudo o que é bom também acaba. Era o resingão do grupo. O sabonete novo teve a oportunidade de confirmar as previsões do velho sabonete. Tudo aconteceu como ele dissera. Deu banhos, tomou banhos, escorregou vezes sem conta pelo mármore polido da banheira, conviveu com esponjas, escovas macias e conheceu da anatomia do corpo mais do que um pintor de nus. Mas, redondo do que tinha sido, estava agora delgadito. Ainda foi parar à beira de um lavatório, a par de outros tão magros quanto ele. Somos agora sabonetes de lavar as mãos, avisaram os companheiros. Até ver, tudo o que é bom também acaba. Lá estava o aviso, de novo a insinuar-se, a dar que pensar. Ele e os outros da saboneteira foram-se desfazendo em espuma. Tudo o que é bom também acaba. O sabonetinho, que tinha sido novo, começava finalmente a perceber. Até que veio um menino que queria fazer uma caldeirada. No dizer desse menino, caldeirada era juntar numa tigela sobras de sabão e de sabonetes, acrescentar água, remexer com uma cana e, depois da calda pronta, soprar por um canudo bolas de sabão. Subiram pelo ar. Atraídas pela luz, rolaram soltas, leves, felizes, grandes e pequenas bolas de sabão, como gotas, como lágrimas do arco-íris. Voaram, perderam-se pelo azul do céu. Tudo o que é bom também acaba. Mas, às vezes, acaba bem. História esta que, para mim, eu que a escrevi, me remete para aquilo que nós, na vida, podemos espalhar de felicidade à nossa volta. Pois bem, tudo o que é bom também acaba. Mas se algumas bolas de sabão se soltarem de nós, bem bom que será. As minhas bolas de sabão
são estes livros. Se eu sou escritor, é porque sim, porque escrevi livros. Mas não foi esse, desde o princípio, o meu objetivo. O que eu gosto de dizer é que sou contador de histórias. O escritor, fatalmente, tem de ser. Mas contar histórias, isso eu gosto. Uma delas, de um livro chamado O Mercador de Coisa Nenhuma, também é capaz de ter um bocadinho a ver comigo. É uma história que se podia ter passado lá pelas zonas da Arábia, do Médio Oriente. Podia até ter sido uma história das Mil e Uma Noites. Por acaso não é. Ou se é das Mil e Uma Noites, é das minhas Mil e Uma Noites. Têm aqui, para ouvir ou para ler, têm aqui nomes que soam a nomes árabes. Sinceramente, não faço ideia se estes nomes árabes existem. Inventei-os. Abdul Ben-Fari, por exemplo, sei lá. Sei lá o que é que isto quer dizer em árabe. Espero que não seja nada de grave. Mas são nomes que soam bem. E isto de escrever tem muito a ver também com a música. O soar bem. O gostar antes de ler ou durante o ler, mais ainda durante o ler, gostar de ouvir ler. Ouvir, ler, contar e recontar. Neste caso, contar desde o princípio. E quando eu há pouco estava a dizer que esta história talvez tenha um pouco a ver comigo, é porque aqui se fala de um mercador de tapetes e de um filho que era assim um bocado estranho, não, ele não era estranho, era um bocado de cabeça no ar. E não estava muito vocacionado para o negócio do pai. Acontece que também eu tinha mais ou menos destinado um futuro de, sei lá, empresário, negociante ou o que fosse, visto que o meu pai me encarreirara no sentido de eu vir a tirar um curso de Ciências Económicas e Financeiras. Não calhou, eu bem tentei, mas depois derivei noutro sentido. Acabei por me licenciar em Filosofia, mas isso é o menos. E todo o meu caminho foi outro que não teve nada a ver com o percurso dos meus familiares, quer do meu pai, quer dos meus avós. Mas, de facto, não segui as pisadas dos meus antepassados e, enfim, se no princípio terá havido algum ligeiro desgosto, alguma pena por eu não ter seguido esse caminho, depois houve a satisfação da parte do meu pai, da parte dos meus pais, por verem que aquilo que eu estava a fazer também era algo que os compensava em prazer, porque tiveram ainda a oportunidade, a vida ainda lhes deu a oportunidade de verem que o meu caminho, livremente escolhido, estava começando a singrar por aí fora. Mas isto serve um bocadinho de chave para justificar o porquê desta história e, embora nem todas as histórias tenham a ver connosco, fatalmente, assim como as laranjas têm a ver com a laranjeira de onde brotaram, assim também as histórias têm a ver com quem as fez. Vou ler esta história. Um mercador de coisa nenhuma. Abdul Ben-Fari, comerciante de tapetes na cidade de Abjul, vivia tranquilamente dos seus negócios que lhe enchiam o cofre e lhe alegravam o coração. Era respeitado como um dos homens mais ricos da cidade e um dos mais felizes. Mas, num dos recantos do seu coração alegre e não do seu cofre repleto, alojara-se um espinho de tristeza que crescia e doía às vezes.
Abdul Ben Fari tinha um filho, Hassib, quase um homem feito. Muito preocupava Hassib. Preocupava-o e afligia-o. Que tristeza para Abdul Ben Fari quando espreitava Hassib no armazém e o surpreendia sempre a bocejar. O que é que enfastiava o rapaz? O trabalho podia lá ser. Então, desdobrar, escovar, limpar e voltar a dobrar infindáveis tapetes até que aparecesse um comprador que os levasse por mais do que eles valiam. Era, porventura, uma tarefa fastidiosa? Nem por sombras, pensava o velho mercador, filho, neto, bisneto, trineto de mercadores de tapetes. Abdul Ben Fari não atinava com os motivos que levavam Hassib, o seu único filho, a desgostar-se de tão nobre profissão. Por que seria? Mal fechava a loja, era vê-lo correr, como se fugisse, correr como se tivesse acabado de ganhar a liberdade, correr, correr até ao abrigo de sombra de um jardim com palmares. E para quê? Por lá. Imagine-se que para, de ouvido no chão, escutar o lento progredir das raízes através da terra ou o erguer paciente dos caules em direção à luz. E que estranha mania é essa de contar as formigas de um carreiro? Não se pudesse ter-se perdido alguma desde a última vez que por lá passara. E quem viu doidice igual há de se debruçar para dentro de um poço e pronunciar palavras sem fim que o poço alongava como uma boca cheia de ecos. Alá quis que eu tivesse um filho de cabeça ao vento, lamentava-se Abdul Ben Fari. Que hei de eu fazer? Mas os mestres de Hassib tinham-lhe apreciada inteligência, os vizinhos diziam-no bondoso e os clientes achavam-no amável. Talvez não seja muito dotado para o negócio de tapetes, observavam alguns. Isso que importância tem? Se tinha. Tinha muita importância, imensa importância na conta de Abdul Ben Fari. Se ele não estivesse sempre atento, o filho até era capaz de vender um belo tapete de cari chad como se fosse um trapo de esfregar candeias. Que prejuízo, que descrédito, que ameaça de ruína para a loja de Abdul Ben Fari. Um dia, o mercador, depois de muito meditar, chamou o filho, deu-lhe uma bolsa de dinheiro para as mãos e disse-lhe: como parece que não gostas deste negócio de tapetes, toma este dinheiro para aplicares no negócio que preferires. Vai para outra cidade, faz o que te aprouver. Sempre quero saber daqui a um ano com que fortuna voltas. Lá foi Hassib para outra cidade e outra terra. Como iria arranjar-se? Que fazer com aquela pequena fortuna? A bolsa com o dinheiro do pai pesava-lhe muito, mas ele não se decidia. Talvez. E pensou tudo o que vinha a seguir ao talvez. No dia seguinte, encheu 2 almudes de água pura, transportou-os para uma das ruas mais movimentadas da cidade e começou a apregoar. Quem quer gotas de água, quem quer? A sua voz cristalina gotejava alegremente no meio dos pregões gritados pelos outros vendedores, mas ninguém queria gotas de água. Quando se aproximavam possíveis fregueses para encherem uma bilha, um barril ou um balde, Hassib avisava-os. Quero que vejam a água cair, gota a gota. Reparem como brilha ao sol uma única gota. Vejam como se arredonda e se alonga até se desprender, deixando outra a espreitar no seu rasto. E os círculos que abre ao cair. Os clientes iam-se embora, resmungando. Este rapaz não tem a cabeça no seu lugar. Nesse dia, Hassib não fez negócio. Nem no dia seguinte, nem nos outros dias. Talvez fosse mais feliz noutra cidade. E Hassib correu muitas terras, tentando vender as gotas de água que ninguém queria comprar. Vou mudar de negócio, decidiu um dia. Carregou 2 grandes caixas de areia fina para as portas de uma cidade e começou a apregoar. Quem quer grãos de areia? Quem quer? Quanto pedes pelas 2 caixas? Perguntou um homem que passava. Só vendo um grão de cada vez, senhor. Repare que a areia, ao longe, parece cinzenta. Mas cada mão cheia contém 1 milhão de grãos, todos diferentes. Eu tenho nestas caixas grãos azuis, pretos, amarelos, brancos e transparentes. Tenho grãos azulados, rosados, alaranjados, de que cor quer? Mas o homem já se tinha ido embora, enfadado com aquele mercador de coisa nenhuma. Sim, era esse o nome que lhe davam nas cidades por onde passava. Hassib, o mercador de coisa nenhuma. Que valor tinham gotas de água? Que valor tinham grãos de areia? Para que serviam?
Ninguém gastava o seu rico tempo e o seu rico dinheiro a mercar tão insignificantes artigos. E a voz de Raci perdia-se como gota de água no meio do mar ou grão de areia no deserto. Vou mudar mais uma vez de mercadoria. Instalou-se numa cidade onde não era conhecido e passou a vender, sabem o quê? Nem mais nem menos do que sonhos. Só sonhos. Como fazes para ter sonhos à venda? Perguntou-lhe um grande senhor que o ouvira apregoar. Durmo, senhor, respondeu Raci. Ah, assim eu quisera. Há tanto tempo que não consigo dormir e tanta falta me fazem os sonhos. Conta-me um dos melhores sonhos que sonhaste, pediu o senhor. Raci contou um lindo sonho, uma longa história que começava no meio, voltava ao princípio e não tinha fim. Conta-me outro, pediu o senhor, deliciado. Mais pessoas se tinham juntado à volta. Também elas queriam possuir um sonho, só para elas um belo sonho, contado por Raci. Teve sempre a casa cheia durante muitos meses. E quando estava a aspirar o prazo de 1 ano que o pai lhe tinha dado, montou um camelo e, segurando firmemente uma pesada bolsa cheia de dinheiro, tomou o caminho de casa. Só não chegou à casa do pai, rico, como o mais rico dos mercadores da Arábia, da Pérsia e da Turquia, porque, durante o caminho, embalado pelo andar pausado do camelo, adormeceu e, adormecendo, sonhou. No meio do sonho, abriu as mãos e a bolsa com o dinheiro perdeu-se no deserto. Aí está a história do mercador de coisa nenhuma. De entre as histórias, muitas que há para contar, nós temos as chamadas histórias tradicionais, que são as que não têm a identificá-lo um autor. Se a história do mercador de coisa nenhuma, do Viado Florido e outras mais são histórias que me pertencem, que autoralmente são, de facto, de minha responsabilidade, de fio a pavio. Já as histórias que eu tenho muitas vezes recontado são histórias que andaram por aí, aos baldões, pelos séculos fora, e que foram ganhando, elas, uma redondez que as torna hoje ainda histórias muito insinuantes, histórias muito atrativas. Por exemplo, esta história que eu encontrei num velho almanaque do século XIX. É uma história tradicional. Eu dei-lhe a minha própria escrita. Passou a ser também minha, assim como é de todos os leitores, de todos aqueles que daqui para a frente a ouvirem. É uma história absurda, uma história que não faz sentido nenhum, porque nos fala de uma terra onde não havia espelhos, nem nunca tinha havido. Era uma aldeia longe de tudo, onde nada chegava, nem espelhos. Uma vez, o Sr. Chamiço, lá da aldeia, foi à cidade. E que assombro! Ruas, carros, gente com pressa, casas altas de pasmar. Atarantado, o Sr. Chamiço queria era voltar para a sua aldeia. Ia a passar por uma loja e viu, na montra, um espelho. Olha, o retrato do meu pai! Exclamou. O pai do Sr. Chamiço tinha morrido há anos e não era de estranhar que o filho estivesse mais ou menos parecido com ele. Entrou na loja e comprou o espelho. Depois, com o espelho embrulhado debaixo do braço, voltou para a aldeia. Chegou, já era noite. Na manhã seguinte, quando acordou, virou-se para a mulher, ainda meio estremunhada, e disse-lhe: calcula o que encontrei na cidade. Nem mais nem menos do que o retrato do meu pai. Vai tu ver, que o deixei embrulhado na cozinha. A mulher calçou os chinelos e, ainda desgrenhada e mal pronta, foi ver. Quando desembrulhou o espelho, indignou-se.
Ai, que mentiroso que é o meu marido. A dizer que tinha trazido o retrato do pai quando o que trouxe para casa foi o retrato de uma marafona com cara de porca. E foi fazer queixa à mãe. A mãe vivia lá com eles. Só queria que a mãe visse a feiosa que ela é. Toda mal pronta, toda esguedelhada. Uma pouca vergonha de uma mulher. Deixa estar, filha, disse a mãe. Deixa estar, filha, que eu vou ver. E se for como tu dizes, a gente dá uma desanda no teu marido. Ai, uma desanda. A mãe foi espreitar o espelho. Ih, que velha avantesma, gritou. Com o susto, largou o espelhinho, que caiu no chão e se partiu em 1000 bocados. Pois foi tal e qual assim que aconteceu. Naquela família, continuaram a não saber o que era um espelho. Melhor para eles, melhor para eles. Ora, vamos ver, hein? Esta história é quase uma anedota. Recontei-a, como disse há pouco, dei-lhe a minha própria construção, e a história até tem qualquer coisa nela que podia possibilitar uma representação teatral. Sim, isto podia dar quase que uma pequena peça de teatro, em que os próprios não reconhecem a sua própria imagem. Agora, se aqui contei como é que surgiu este pequeno conto, também eu posso dar de exemplo como é que um outro livro, um livro aqui já, também me foi proporcionado. Porque também as histórias têm a sua própria história, o seu ponto de partida. E neste caso, neste livro chamado Vem aí o Zé das Moscas, ele aconteceu porque, lendo uma recolha do Leite de Vasconcelos, foi um grande sábio, um grande estudioso das histórias, dos contos tradicionais. Lendo uma recolha dele, encontrei esta anotação, que ocupa aqui umas poucas linhas. É uma história de tolos. Há muitas histórias destas. E diz o Leite de Vasconcelos, como digo, um grande sábio, de longas barbas, não como as minhas, mas barbas longas, como deve ser, que foi académico, que publicou imensos livros de investigação. Ele, então, conta nesta página o seguinte: recolhi de cabeceiras de basto, um conto popular em que entra um tolo que, entre várias previsões, fez a seguinte na ocasião em que ia comprar 12 vinténs de carne ao açougue. Estavam lá as moscas, isto tal e qual, como seria possivelmente contado, não é? Estavam lá as moscas, zum, 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 zum. Pega ele e diz: oh, minhas sandeirinhas, tendes fome? Pegai lá a carne. Vai o carniceiro, pega nela e põe-na no talho. Dali a 8 dias torna lá que lhe desse os 12 vinténs. E o carniceiro disse que luz não dava. Depois ele foi chamar um doutor para citar o carniceiro. O doutor, o conselho que lhe deu, foi que assim que visse as moscas, fosse onde fosse, lhe atirasse com a moca e que as matasse. Neste colmos, isto é dito desta maneira de falar antiga, pôs-se uma no nariz do doutor, ele dá-lhe com a moca e rachou-lhe a cabeça. O doutor, ainda por fim, lhe deu os 12 vinténs. Ora, este trecho é que foi o desencadeador, o inspirador desta história. Vem aí o Zé das Moscas. Eu vou ler um trechozinho, mas assim se fica com o percurso que desta leitura até esta história escrita se fez.
Contam que um homem, meio amalucado, se queixava de sofrer de zumbidos, muitos zumbidos à volta da cabeça, que o punham zonzo, aloado e ainda mais maluco do que ele já era. São assim uns zumbidos, bzz, 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 que vêm e vão, passam e voltam, desandam e tornam. Bzz, 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 bzz. Não entendo isto, contava ele a quem tinha tempo e paciência para ouvi-lo. Havia os que se condoíam, havia os que se irritavam, havia os que lhe fugiam mal, ao longe o enxergavam. Verdade se diga que o homem não tinha outra conversa. Alguém lhe deu de conselho que fosse ao médico. As salas de espera dos consultórios estão cheias de casos destes, disseram-lhe. Uns ouvem zumbidos, outros ouvem campainhas, também há os que ouvem sinos, e os que ouvem sirenes, e os que não ouvem nada. Os médicos servem para isso mesmo, para escutar as queixas, classificar as doenças e editar os tratamentos. Ele que se despachasse e fosse à consulta, porque quase certeza o médico acharia remédio para o seu mal. Ele foi. Senhor doutor, são assim uns zumbidos, que vêm e vão, passam e voltam, desandam e tornam. O médico mirou dos pés à cabeça e perguntou-lhe: o senhor costuma lavar a cabeça? Hein? Por dentro ou por fora? Por fora, já se vê, impacientou-se o médico. Quem diz a cabeça diz o cabelo. Porque o que eu vejo é que o senhor tem uma quantidade de moscas à volta da cachola. Para o seu caso, os meus estudos nada servem. Então não tenho cura, senhor doutor. O médico encolheu os ombros. Já tinha atendido imensos doentes, outros tantos o esperavam. Sentia uma perna dormente de estar sentado há que tempos. Saturado até mais não. Realmente, o médico estava pelos cabelos e já contam poucos. À maneira de despedida, despachou assim o homem. Se as moscas o atormentam, grite-lhes, enxote-as, passe bem. O homem seguiu à risca o conselho. Quer de noite, quer de dia, desesperava-se a berrar. Zute moscas, vão fazer bzz para outro monturo. Os vizinhos foram fazer queixa dele à polícia, não conseguiam dormir descansados. O comandante mandou chamá-lo e pregou-lhe um grande discurso que era uma reprimenda de todo tamanho. Mas a culpa é toda das moscas, lastimou-se o homem. Se tem querela com as moscas, contrate um advogado e ponha uma ação contra as estupraditas no tribunal, ordenou o comandante um ferro-brás. E ponto final no assunto. O pobre homem estava por tudo, bateu à porta do advogado. Senhor doutor, são assim uns zumbidos, que vêm e vão, passam e voltam, desandam e tornam. Por aí fora, ele foi ao advogado. O advogado, por sua vez, mandou-o, se não estou em erro, para o veterinário. O veterinário, por sua vez, disse que também não tratava do assunto, mandou-o para o doutor juiz. E o juiz recebeu. O juiz, quando o ouviu, com esta história do voltam e desandam e tornam, voltam e desandam, eu não entendo isto, o juiz riu-se. Tinha acabado de almoçar, por sinal, com o doutor advogado, o comandante da polícia e o médico. Rico almoço. O veterinário escusava, só convive, porque andava de candeias às avessas com o advogado, embora o caso ainda se componha. Mais dia, menos dia, vão encontrar-se os 5 à roda da mesma mesa. Mas a nossa história é outra, estamos a desviar-nos. Onde é que nós íamos? Pois, no juiz, pois claro, dizia ele muito prazenteiro. Fico, meu amigo, sabendo que cada mosca tem a sua lei, dizia o juiz. Não há código que as vença. Só posso aconselhar que assim que vir uma a jeito, lhe dê uma paulada das rijas. E o senhor doutor, presidente do tribunal, não me manda prender por eu andar a matar moscas? Perguntou o homem, muito a medo. O juiz largou uma grande risada. Que história mais divertida aquela para contar depois no café ao advogado, ao comandante da polícia e ao médico. Mandar prender por caçar moscas. Que ideia, disse o juiz, assoando-se e enxugando as lágrimas do riso. Passo-lhe já aqui uma licença lavrada em papel selado que o autoriza a matar todas as moscas do país onde quer que as veja. Garanto-lhe que ninguém mais o incomodará. O juiz redigiu, assinou e entregou o documento. Nisto, pôs uma mosca na careca do doutor das leis. O homem, assim que a viu, não esteve com meias medidas, pega num pau e zás, que se faz tarde. Parece que quem ficou a ouvir zumbidos à volta da cabeça foi o tal doutor juiz. O nosso homem, esse, curou-se. E a história acaba aqui. Ora, vejam como é que esta história aconteceu. E a história não acaba aqui, porque depois, num outro livro, porque a história tem em si, tal como aquela há pouco do espelhinho, também uma série de episódios que podem dar situações teatrais. Eu, mais tarde, peguei
na história do Vem aí o Zé das Moscas e dei-lhe crescimento numa peça de teatro que se chama também Vem aí o Zé das Moscas. E onde no meio, eu também homenageio um poeta popular, o António Aleixo. O António Aleixo, que tinha uma quadra que era pouco mais ou menos assim, se eu bem me lembro. Uma mosca sem valor, poisa com a mesma alegria na careca de um doutor, como em qualquer porcaria. Ora, eu tenho trabalhado diversos géneros literários, um dos quais, e talvez aquele que agora mais me motive, seja o teatro, o escrever para teatro. Escrever para teatro é bem diferente do escrever histórias para livros. Porque nós, quando escrevemos uma história, entregamo-la ao editor, escolhe-se um ilustrador e pronto, e depois o livro segue o seu próprio caminho. Ao passo que uma peça de teatro tem uma série de intervenções que fogem da nossa mão, muito mais do que um livro. No livro está lá tudo o que nós fizemos. Na peça de teatro, quando se transforma em espetáculo, pode nem sempre estar tudo o que nós fizemos e estar muito mais do que aquilo que nós fizemos. Porque é um trabalho em cadeia, porque nesse trabalho intervêm o encenador, o autor da música, quando a peça tem música, sei lá, às vezes até o coreógrafo, quando a peça tem bailados, e os atores, aqueles que dão voz àquilo que nós inventamos. Aqui está, por exemplo, uma peça chamada Os Doze de Inglaterra, que foi escrita a partir de um trecho dos Lusíadas que fala dos 12 de Inglaterra, sem contar bem a história porque passou um tal magriço que resolveu fazer uma grande viagem até Inglaterra, deixando os outros 11 seguir por mar e ele fez o percurso por terra. E nesta peça eu invento esse percurso por terra de um jovem, do magriço, que assim, pelas aventuras por que passou, foi crescendo, foi ganhando força, ânimo, para depois, num torneio medieval que se desenrola em Inglaterra, ele mais tarde ser o vencedor ao lado dos 11 outros portugueses. Esta peça tem muitas personagens e eu faço o papel das várias personagens enquanto estou a escrever. Aliás, quando os meus filhos eram pequenos e eles, sabendo que eu estava a trabalhar lá no silêncio do meu gabinete, à porta fechada, eles às vezes escutavam um bocadinho à porta quando me ouviam falar em voz alta. E eles sabiam que não estava mais ninguém no gabinete. Estava eu sozinho. E então, os meus dois filhos, um dizia para o outro: o pai agora está a escrever teatro. E quase sempre acertavam. De facto, eu, a escrever teatro, não me limito a escrever silenciosamente, mas dou voz. Ponho as várias personagens a interpretarem, até para ver se soa bem, até para perceber se não estou a criar dificuldades ao trabalho depois dos atores. Mas sim, gosto muito desse desdobramento. As personagens de uma peça de teatro são manipuladas por nós. Somos nós que lhes damos vida. Eu posso aqui pegar
num estante fantocinhos, estes fantocinhos de dedo, e se me apetecer, posso pô-los a dialogar uns com os outros. Ou posso pô-los até à conversa com uma outra personagem que vocês conhecem todos, que é o Pinóquio. Aqui um bocadinho envergonhado, aqui um bocadinho envergonhado, mas que é o Pinóquio. Estes não. Tem um ar muito prazenteiro, bem disposto. Apesar de aqui haver até um Drácula aqui no meio deles. Mas são estas figuras que têm, a partir de certa altura, quando eu crio a história, têm depois autoridade por si. Elas falam a sua própria fala, elas são senhoras de si próprias e vão por ali fora, sozinhas. E eu sigo-as, eu vou atrás delas. O teatro é isso, e o teatro é também um grande exercício de companheirismo, porque não se escreve para nada, mas escreve-se para um determinado espetáculo, para uma determinada peça, para um determinado grupo de atores. E tenho tido a sorte de contar com excelentes encenadores, o Rui de Matos, João Mota, José Martins, Castro Guedes e tantos outros, com os quais eu tenho trabalhado na fase dos ensaios e com os quais eu tenho feito, refeito, desfeito aquilo que anteriormente tinha escrito. O trabalho de teatro é também um trabalho de humildade. Não é que os outros trabalhos de escrita não sejam, mas este é-o muito especialmente. Ora, muito obrigado por vocês estarem aqui na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia, no espaço que vos é inteiramente dedicado e com um papel muito importante. Vocês é que estão aqui na situação de protagonistas. Protagonistas de quê? Desta conversa, de que eu sou, perante vocês, uma figura secundária. Vocês é que são as personagens principais de tudo isto. Porquê? Porque são leitores. Ora, o que é que seria de mim se vocês não existissem? Se vocês não estivessem aqui? Se vocês não tivessem perguntas para fazer a um tal fulano que escreve uns livros? Que neste caso sou eu. Vocês é que são o mais importante deste diálogo. Protagonistas e eu estou aqui um figurante. Entre outros escritores que aqui podiam estar, estou eu hoje aqui. Vocês é que têm curiosidades a satisfazer, por isso dou-vos a palavra a vocês, protagonistas deste diálogo. Quem é que tem perguntas? Quais os temas que mais gosta de abordar nos seus livros? Realmente, não havendo limites, os temas são inesgotáveis. Um dos temas mais importantes na vida e que poetas, dramaturgos, romancistas têm utilizado como tema fundamental é o amor. Histórias de amor. Tantas histórias de amor que ao longo dos séculos a literatura nos tem proporcionado. Pois, então eu também sou capaz de contar histórias de amor. E vou aqui oferecer-vos hoje duas histórias inéditas. Isto é, histórias não publicadas em livro. Isto é, histórias que vão ser dadas a conhecer aqui pela primeira vez. É uma história de amor a primeira e vocês vão surpreender-se. Porque começa assim. O jovem hipopótamo olha-se no espelho do lago e diz tristemente: sou tão feio. É o hipopótamo, não sou eu que estou a dizer, é o hipopótamo. Sou tão feio. Tenho a boca enorme, dentes separados,
uns olhos de choro, orelhas ridículas e um corpo, ai, um corpo tão deselegante, tão desajeitado, que nunca vou poder dançar com ninguém. Por sua vez, o jovem elefante também se olha no espelho do lago e diz tristemente: sou tão feio, tenho uma tromba imensa, orelhas de abano, olhinhos piscos e um corpo, ai, um corpo tão tragalhadanças e descomunal que nunca vou poder jogar às escondidas com ninguém. Mas, quando o jovem hipopótamo, depois de tristemente se ter mirado no espelho do lago, levantou a cabeça, viu, na outra margem, uma jovem hipopótama. Que linda! Exclamou. Tem uma boca grande e expressiva, dentes bem implantados, uns olhos enternecidos, orelhas mimosas e um corpo tão elegante que apetece logo convidá-la para dançar. Também o jovem elefante, depois de tristemente se ter visto refletido no espelho do lago, ao levantar a cabeça, deparou com uma jovem elefanta na outra margem. Que encantadora! Tem uma tromba ondulante, orelhas cheias e contentes, uns olhinhos maliciosos e um corpo tão resplandecente de vida que apetece logo pedir para jogar às escondidas com ela. É de ficar por aqui. Nestas horas, o jovem hipopótamo e o seu par dançam, chapinham, riem à beira do lago. Que felizes que eles são. A estas horas, o jovem elefante e o seu par jogam às escondidas, correm, perseguem-se, riem à beira do lago. Que felizes que eles estão. Estão eles e estamos nós. Até a lua bem redonda e festiva que sobe pela noite se debruça lá do alto para não perder nem um pouco do perfume da primavera a despontar na terra, nos animais, nas plantas, em tudo o que é vida e anuncia a felicidade. Primavera feliz para vocês. Ora bom, isto é uma história de amor, ou não é? Ou uma história que vai dar uma história de amor. Duas histórias de amor. Um hipopótamo e uma hipopótama, um elefante e uma elefanta. E aqui eles encontram o seu semelhante e o seu diferente. Agora, outra história de amor. Outra história de amor. Mas esta é uma história talvez um pouco mais dramática, uma história de encontros e desencontros. E as histórias de amor estão muito feitas disto. Passa-se, neste caso, entre uma janela e uma montanha. É verdade. Até as janelas podem ter histórias de amor. Eu vou ler. A janela abria para a frente, para fora, para o ar lavado da montanha. Quem dormisse naquele quarto, ao saltar da cama, de manhã, abria a janela de dois batentes como se estivesse a respirar fundo. Enchia os pulmões de ar e os olhos de claridade. Era o primeiro exercício de ginástica. Podia ficar por aqui de cotovelos sobre o parapeito a apreciar a paisagem. Ou podia voltar para dentro com um pequeno arrepio de prazer. A janela, que abria para fora, até nem se importava que voltassem a fechá-la. Tinha cumprido a sua missão. Dera de longe um primeiro abraço à montanha. Não pedia mais. Eram muito amigas, a montanha e a janela. Não podiam passar uma sem a outra. A janela emoldurava a montanha, por sinal que o seu lado mais fotogénico. A montanha sentia-se protegida por aquela janela prazenteira, sorridente, aberta de par em par. Mas aconteceu que a estalagem, a que pertencia à janela, fechou. De vez. Falta de clientes, cansaço do dono, ou fosse do que fosse, fechou. Portas e janelas trancadas. A montanha olhava para a janela e sentia saudades. Cá embaixo, no vale, ouviam-na suspirar e diziam: é o vento da montanha. Mas não era. Até a paisagem entristecia.
da janela e do seu sentir não podemos saber, pois se estava fechada, só aberta, toda aberta de alegria, é que ela era uma verdadeira janela. A montanha convocou os ventos para que eles abrissem a sua janela, sem a qual nem as manhãs de orvalho apeteciam, nem as tardes rubras do pôr do sol, nem as noites alucinadas pela lua cheia. Para quê? Para quê? Se não tenho a minha janela a ver-me? Murmurava a montanha, inconsolável. Mas os vendavais da montanha, por mais esforços que fizessem, por mais empurrões que dessem, não conseguiam abrir a janela. Impossível. Ela só abria para fora. Desistiram. Não desistiu a montanha que chorou noites e noites a fio a perda da sua janela. Depois da época das chuvas, voltou o bom tempo. Romperam os malmequeres no jardim abandonado da estalagem. A montanha cobriu-se de veludo roxo, que era uma maciça penugem de pétalas sob o chão de urze. Começou a cheirar a rosmaninho. Parece que vão reabrir a estalagem, com nova gerência, contava-se no vale. E assim aconteceu. Quando a janela abriu as suas duas portadas a abarcar a montanha, fez-se um grande silêncio. Olá, montanha, disse a janela. Olá, janela, disse a montanha. Como se ainda ontem se tivessem visto. Mas ficaram que tempos, a olhar uma para a outra. E aqui está. Muito boa gente, muito boa gente. Quero saber de vocês pela vida adiante, que sejam sempre muito felizes. E muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Adeus. Adeus, meu caro. Sim, senhor, assinaturas. Faço eu com muito gosto.